Olá, gente linda! Já estamos agora a 58 dias da prova, não é, de auditor fiscal do trabalho, e eu, Luciano Sartori, fazendo parte aqui do Contagem Regressiva do Se Joga Galera, vou apresentar para vocês algumas dicas em português. Então, o que conta bastante para a prova do CESP, já que é essa a banca examinadora, é a gente conhecer bem o vocabulário que eles utilizam nas questões, que isso vai facilitar bastante. Para muita gente, as perguntas de português são simples, para outras são complicadas, e para outras pessoas dá para responder, professora, é assim que eu escuto. Mas, de qualquer maneira, o que pesa mesmo nessa prova sempre é a dúvida, né? E agora, será que essa está certa ou será que essa está errada? Portanto, para que a gente possa ter certeza do que vai apontar ali, se é certo ou se é errado, é o vocabulário e entender o conceito de cada uma dessas palavrinhas-chave que fazem parte aí do jargão de língua portuguesa, vai ajudar muito. Nós vamos começar, então, como eu falei, com coesão e coerência. Coloquei um lembrete que coesão e coerência são, na verdade, elementos que te ajudam muito na elaboração textual. Então, tanto no momento em que você vai redigir, né, você se utiliza desses mecanismos, bem como na hora em que você vai avaliar as questões objetivas, certo? Porque, na verdade, a gente precisa muito disso para fazer a interpretação do texto e entender, não é, para que servem alguns itens gramaticais. Como acontece com conjunção, concordância, a própria regência, e é justamente desses mecanismos de coesão e coerência associados à parte gramatical de que mais a prova do CESP se vale, certo? Porque aí a gente faz a integração. Então, o que acontece é que coesão e coerência vão organizar o texto e criar nele a unidade. Afinal de contas, do que ele está falando, qual é o assunto, e esse assunto tem de ser mantido do começo ao fim do texto. É isso? Muito bem. Então, de modo simples, a parte de coerência, na verdade, trata-se da lógica entre as informações que o texto apresenta. Então, está colocado para vocês aí que, na verdade, é a relação lógica entre ideias, situações ou acontecimentos, a depender do texto, na verdade, né? A depender do contexto que se tem naquele dado texto. Então, no caso das dissertações, que são os textos que mais aparecem nas provas, a gente vai ter um peso grande no que diz respeito à parte das ideias, certo? Então, as relações lógicas entre as ideias. Eu sempre dou para vocês, nessa parte teórica de interpretação de texto mesmo, né, que a relação lógica entre as ideias é fácil de ser entendida no texto, basta lembrar da história da Cinderela. Para quem já teve aula comigo, está lembrado do que eu estou falando? Porque a gente se lembra rapidamente da história da Cinderela e quando ela está lá no baile com o príncipe e o relógio bate 12 vezes, ela tem de ir embora rapidinho. Vocês estão lembrados disso? Porque aí o vestido dela volta a ser aquele vestido do cotidiano e não mais aquele vestido bonito que a fada madrinha deu, entre outras coisas. E aí ela tem de sair correndo do palácio, sai correndo e deixa um pé do par de sapatos dela, que é um sapato de cristal, fica lá na escadaria, e aí os serviçais do rei encontram esse pé de sapato, mostram para o príncipe, e é a partir dele que vão à procura da Cinderela. Muito bem. A Cinderela saiu correndo do palácio porque, como eu disse, o vestido e outros elementos passariam a ser aqueles do cotidiano, não é isso? Muito bem, então o vestido voltaria a ser o que era antes, o cabelo não estaria tão bonito, tão arrumado, a maquiagem sumiria, e o sapatinho de cristal ia voltar a ser o chinelinho de todos os dias, não é verdade? Porém, fica aí uma pergunta que não quer calar. Por que somente o sapato continua sendo de cristal? Não é? Aqueles que já releram o texto ou leram o texto atualmente, mas textos atuais, podem ter encontrado uma nova versão, né, que diz que o sapatinho foi o presente da fada madrinha. Mas isso aí, né, gente, é para quebrar o galho de quem escreveu a história. Porque a história original tem, de fato, este ponto incoerente. Então, é disso que nós estamos falando, não é? Da falta de coerência nesse momento, porque o sapatinho de cristal deveria voltar a ser o chinelinho de todos os dias. Tudo bem? Muito bem. Coesão, teoricamente, a concatenação, e aí, numa linguagem simplesinha,
nós encontramos o seguinte, que a coesão vai tratar das articulações gramaticais, né, que nós temos no texto entre as palavras, entre unidades menores e unidades maiores. Palavras, frases, orações, períodos, parágrafos, certo? Até a constituição do texto, montando a sua unidade. Então, vejam que as conjunções, preposições e pronomes têm peso muito importante aí, não é? Bem como a parte de vocabulário, que diz respeito aos sinônimos contextuais, certo? Então, falando nisso, eu quero lembrá-los aqui do emprego de dois pronomes que acabam caindo bastante em prova. São esses dois aqui, para que a gente saiba reconhecer as funções que eles têm quando complementos verbais. Então, só para nós lembrarmos rapidamente, o lier, quando complemento verbal, sempre é o objeto indireto, ou seja, o sentido dele, vamos dizer assim, é preposicionado, né? Porque ele mesmo não vem preposicionado na elaboração da frase, certo? Daí eu ter colocado para vocês que o lier, então, equivale a você pensar que é a ele, a ela, para ele, para ela, ou a você, para você, certo? O ou a versão feminina dele, né, no singular ou no plural, serão sempre objeto direto. Então, comprei a, que equivale àquela linguagem do dia a dia, que diz comprei ela, né? Ah, eu comprei uma bola, eu comprei ela no dia a dia, na escrita, na prova, comprei-a. Não é isso? Então, está aí a diferença. Por que eu estou mostrando isso? Porque para a gente poder ilustrar agora essas questões de coesão e coerência, essa questão do vocabulário da prova, que muitas vezes pega no pé das pessoas, porque é justamente assim, nossa, mas eu não tinha entendido isso com essa questão, ou então passou despercebida tal informação. Então, está aí, na verdade são dois itens, né, duas questões para nós trabalharmos em cima deste raciocínio. Então, a prova apresentou um texto, claro, eu recortei o texto, só colocando aí que nos interessa verificar. E o primeiro item que aparece diz o seguinte: estaria, como vocês estão vendo, acompanhando aí comigo, garantida a obediência às regras de regência verbal, caso se substituísse a expressão afrontar o Estado por afrontar-lhe. Então, vejam que a parte de regência verbal trata justamente disso, né? Determinada palavra, expressão ou pronome é ou não complemento verbal, certo? E esse complemento deve ser preposicionado ou não? Qual preposição? Não é isso? Então, os pronomes, no momento em que eles aparecem no texto, especialmente os pronomes pessoais, têm uma função importantíssima, que é justamente essa de manter a coesão em dia, não é? Então, vejam lá que aqui, como a questão era gramatical mesmo, né? Extremamente gramatical, porque, afinal de contas, ele falou de regência verbal. Então, o que nós teríamos que ver era simplesmente o complemento do verbo afrontar ali no contexto, para verificar se ele pediria ou não a preposição. Então, apesar de que o trecho já estava aqui reproduzido, eu sempre digo, não se pode confiar no examinador do SESC. A gente sempre tem de ler um pouco antes e um pouco depois daquela expressão ou daquele segmento que ele apontou ali na questão. Tudo bem? Então, vamos começar a ver daqui, ó. Aqui, onde está minha flechinha aí? É ser um indivíduo dotado de direitos que lhe permitem não só se defrontar com o Estado, mas afrontar o Estado. Bom, então ele está falando do indivíduo ser cidadão e afrontar alguém ou algo. No caso, afrontar ele, o Estado, não é? Só que o ele não pode aparecer a isso. É linguagem oral, vulgar, do dia a dia, na linguagem da fala. Então, a gente gramaticalmente tem um complemento do verbo que não é preposicionado, né? Afrontar o Estado é como afrontar ele. E aí, a gente tem de colocar o quê? Afrontar o, certo? Como o verbo afrontar aí está na forma de infinitivo, nós tiramos o R, especialmente porque termina em R, a gente tira o R e põe o L como beijá-lo. Então, não deveria ser afrontar-lhe, mas sim afrontá-lo. Com acento no A ainda, não é, gente? É. Então, esse item aqui, esse daqui está errado, certo? Bom, muito bem. Aí, nós temos o segundo item, que trabalha com o seguinte.
A substituição da expressão capacidade de entender o mundo, né, por capacidade de entendê-lo, mantém a coesão e a coerência do texto, além de conferir ao período maior concisão. Vejam aí como esse examinador é muito safado. Por que eu digo isso? Estavam aí as duas questões, os dois itens da mesma prova, a partir do mesmo texto. E no item, ele pediu aquilo que eu marquei para vocês aí em vermelhinho. Regência verbal. Então, era uma questão estritamente gramatical, certo? Na sequência, olha lá o que o examinador faz. Ele vem com essa história, né? Capacidade de entender o mundo. Então, é aqui, no entender o mundo, que ele faz o seu trabalhinho, né? Então, ele pediu para a gente substituir por capacidade de entender-lo. Então, veja bem, se você pensar na regência, né? Se nós pensarmos aí na regência, o que a gente vai fazer? Se é capacidade de entender algo ou alguém, é capacidade, no caso, de entender ele. O mundo, que é masculino e singular. Então, gramaticalmente, substituir o mundo por o é correto, certo? Seria o objeto direto. O verbo entender termina em R, a gente tem de tirar o R, colocar o L, e aí no acentinho nesse E, exatamente como está aí. Se a pessoa, não é, estiver desatenta e pensar apenas na parte gramatical, é claro que ela vai entender que o item está correto. Que, afinal de contas, o mundo é um complemento verbal que não tem preposição. Portanto, aquilo que nós classificamos lá na sintaxe como objeto direto, teria sua forma de o mesmo, no caso aí, em lo, não é? Por conta da terminação do verbo. Porém, ele falou dessa substituição, examinador, só que o que ele nos pede para avaliar aqui é diferente. Ele pediu para nós dizermos se esta substituição mantém coesão e coerência do texto, além de conferir ao período maior concisão. Então, vamos lá. Falando em vocabulário de prova, concisão, texto conciso é um texto objetivo, claro, e com poucas palavras fala aquilo que é necessário, certo? Então, texto objetivo, que vai direto ao assunto. Muito bem. Aliás, bom saber, é o contrário de prolixo. É bom saber isso, hein? Por conta das questões de redação oficial que vocês têm em edital, tá? Bom, aí nós temos ainda o seguinte, que temos de avaliar a coesão e coerência. Como eu disse, os pronomes têm grande importância na parte de coesão, porque, veja, a gente usa pronome especialmente os pessoais, os relativos, para fazer o quê? Para substituir um termo que se repetiria no texto. Então, nós evitamos repetição, mantemos a unidade textual e em dia o assunto do texto, não é isso? Então, é por isso que ele perguntou se nós poderíamos fazer a substituição, mas mantendo coesão e coerência. Então, aí, pessoal, não bastaria nós pensarmos na gramática. Agora, nós estamos falando de unidade de texto, de lógica entre as informações e a própria elaboração do texto. Portanto, nós teríamos de ler o fragmento. Eu vou ler com vocês e vejam aí o que nós temos no texto. Ser cidadão, perdoem-me os que cultuam o direito, é ser como o Estado. É ser um indivíduo dotado de direitos que lhe permitem não só se defrontar com o Estado, mas afrontar o Estado. O cidadão seria tão forte quanto o Estado. O indivíduo completo é aquele que tem a capacidade de entender o mundo, a sua situação no mundo. E aí, minha gente, seria possível, então, fazer essa substituição, como solicitou o examinador aí, né? Ou seja, daria para nós trocarmos o entender o mundo por entendê-lo? Daria ou não daria? Pois é. Para a gente fazer essa substituição no contexto, né? O mundo, então, é que estaria sendo substituído por esse ozinho aí, não é verdade? Esse pronome aqui, que ficou lo. Muito bem. Acontece que, como eu lembrei vocês, os pronomes são utilizados fazendo coesão, porque vai evitar a repetição de algo que já foi dito. E aí vem a pergunta,
Onde é que o mundo foi citado aqui antes no texto? Pois é. Se no lugar de colocar o mundo, o autor tivesse colocado entendê-lo, ou se nós considerássemos correta essa substituição, nós estaríamos dizendo que esse lo estaria se referindo à palavra mundo já citada anteriormente no texto. Voltando ao fragmento, o que nós temos aí de elemento masculino e singular não é mundo. É mundo? Olha lá, o indivíduo completo é aquele que tem a capacidade de entendê-lo. Aí você fala, mas capacidade de entender quem então? Aí você poderia pensar, ele tem a capacidade de entender ele mesmo? Ou então é porque tem, por exemplo, a capacidade de entender o Estado, pensando na unidade textual? Mas vejam aí que não deu certo, porque não é esse o sentido. Enfim, a palavra mundo não havia sido citada antes, e nós teríamos um problema sério na lógica do texto. Porque aí nós teríamos, inclusive, na sequência, o seguinte, que o indivíduo completo é aquele que tem a capacidade de entendê-lo, a sua situação no mundo. Ia ficar muito confuso. Logo, até faria coesão, mas de maneira completamente incoerente. Não é verdade. Portanto, este item aqui também está errado. Certo? Olha lá, questão inteligente é com essa banca, não é? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Torço por todos e até a próxima sexta-feira. Um grande beijo para todo mundo.